Então, pessoal, vamos continuando, né, com a nossa análise. Nós, da última vez, no último vídeo, nós assim, eliminamos, né, duas das proposições que a humanidade, de modo geral, sugere quando nós temos que entender a fonte da qual nós teríamos sido originados, né? Então nós vimos que assim, a suposição teórica de que uma máquina como uma Matrix, uma máquina criando uma Matrix, ela é assim bastante, digamos, é um tópico hollywoodiano, mas ela não é muito aceitável do ponto de vista sério, quando o assunto é uma análise objetiva de realidade, não é, que envolve o conceito de Deus. Não é muito plausível. Depois temos aí o caos e as suas consequências, não é? Que do ponto de vista biológico é antinatural e do ponto de vista filosófico, metafísico, ele é também bastante irregular, porque não preenche e não dá todas as respostas, não possibilita todas as respostas que nós podemos gerar a partir de questionamentos que faríamos em base na proposição de uma fonte criativa como sendo um caos. Então essa segunda alternativa também ficou aí em desvantagem e defasada em relação ao que nós estamos fazendo. Então vamos agora verificar o que seria aí então a terceira alternativa, que é a alternativa mais, assim, digamos, esotérica, não é? É a alternativa mais politicamente correta, digamos assim, em termos, na hora em que você vai fazer uma acepção, uma investida de afirmação quando o assunto é uma explicação de Deus, normalmente politicamente correto e mais universalmente digerível, aceitável, digamos assim, universalmente falando, quando você apresenta a ideia de Deus como uma luz, né? Então isso fica fácil de ser, digamos aí, acomodado em qualquer ramo de conhecimento, em qualquer ramo teológico, não é? Então você apresentar aí o conceito de Deus como uma energia é muito mais comum as pessoas com uma inclinação esotérica, não é? Ou são chamados também os impersonalistas, ou aqueles que não admitem uma personalidade específica para o Criador, ou para esse princípio criativo, no caso que nós estamos falando em termos de Deus. Então, quando nós falamos em termos de uma energia, isso engloba uma variação, uma grande variação de linhas, tendências, filosofias, teologias, etc., que mais ou menos se encaixam nesse pacote em que quando você, ou mesmo os pensadores independentes, pessoas que não têm religião, mas que têm assim, alguma concepção de Deus, etc., quando você faz a pergunta para você, o que é Deus na sua concepção? Ah, Deus é energia, Deus é luz. Aí fica aí. Então, essa seria a ideia, não é? De um modo geral, que as pessoas têm de Deus. Bom, antes que eu fale mais precisamente sobre essa forma de entender o absoluto ou a origem criativa, ou fonte criadora, eu quero lembrar que o motivo de eu estar fazendo esse tipo de análise, e talvez você possa estar perguntando, mas o que isso tem a ver com o meu mapa específico? Muito bem, tá? Então eu vou lembrar, eu já falei sobre isso, mas é bom a gente ficar sempre lembrando para não perder o foco, né? Veja bem, olha só, você quer saber o porquê você está aqui, certo? É a pergunta, não é? É a minha responsabilidade, não é? Dizer o porquê você está aqui, ou te dar uma resposta que seja aceitável do ponto de vista de quem está disposto realmente a fazer um esforço no processo de digerir, não é? O mecanismo que justifique a sua existência dentro do mundo material. Por quê? De acordo com a sua ideia de existência, você está aqui dentro do mundo que é o mundo material. Quando você olha para cima, você vê aí o universo, as estrelas, as galáxias, você estaria aqui dentro, de certa forma. E quando você, por exemplo, toma a decisão, eu não quero mais estar aqui dentro desse mundo, essa decisão, ela foge
do seu limite de livre-arbítrio e capacidade funcional de movimentação, e você não pode ir para lugar nenhum. Ou seja, então, basicamente você é um prisioneiro num planeta que você não pode sair. Então, basicamente é um estado de prisão. E aí você quer saber qual é a sua condição aí nessa situação. Como foi que você veio parar aqui? Bom, para explicar qual é a sua situação real, o porquê você está aqui, em termos, não no sentido, ainda não no sentido de a minha missão, tudo bem, vamos supor que você tem uma missão como ser humano e a gente encontra a sua missão, vamos supor que você tem uma missão de escrever um livro e esse livro vai dar um grande salto científico na humanidade, ótimo, mas aí a humanidade continua, entendeu? A humanidade continua presa num planeta, dentro de um universo, e você também acaba morrendo, e pronto. Então esse foi o sentido da vida? Ok. Então nós estamos falando no sentido da vida, não do ponto de vista relativo, em relação à missão que você tem na Terra, enquanto você está vivendo esse personagem que você está vivendo no momento. Nós estamos fazendo uma investigação do plano mais profundo, que é o sentido de estar aqui, ok? E para que você possa entender como foi que você veio parar aqui, é muito importante que você compreenda quem criou esse aqui e com qual propósito. Porque se você compreender o que foi que criou este aqui e qual o propósito desse princípio criativo para criar este aqui, e você estar aqui, essas duas coisas têm que estar ligadas uma com a outra. Entende? Por exemplo, se eu crio um trem, vamos dizer assim, e de repente você está dentro do trem e você se pergunta, por que eu estou dentro de um trem? Ótimo! O trem serve para quê? O trem serve para transportar pessoas. Então, automaticamente, você já fica sabendo que a pessoa que criou o trem com o objetivo de transportar pessoas de um lugar para outro. Então aí você já consegue ver o sentido do trem. Então, supomos, e não nessa metáfora, que o trem seja o universo todo. Então, para que, quando você faz a pergunta, por que eu estou aqui? É importante que você saiba qual é a funcionalidade desse aqui, para saber o que você está fazendo aqui, ok? E para onde você está indo, para onde esse universo tende a nos levar, ok? Para onde essa progressão contínua está nos empurrando. E aí, claro, fica mais fácil de compreender o sentido de estar aqui. Por isso, é importante saber como foi que o processo de criar este aqui se deu e com que intenção isso se deu. É isso que nós estamos verificando. Para saber qual é a intenção dessa criação do mundo em que você está, teoricamente falando, a princípio, que a gente não chegou a verificar isso, porque é uma teoria a princípio de que você está aqui, nós temos que verificar se realmente você está aqui e se isso é válido quando você racionaliza ou quando você ou busca compreender a fundamentação da existência de Deus como um todo, se essa peça, você estar aqui, está de acordo com a existência de Deus, que é um assunto que a gente vai tratar lá na frente, que ainda não chegamos lá, mas, de fato, partindo do pressuposto, não é? Assim, da suposição de que você esteja aqui, então vamos partir desse princípio que você está aqui, esse estar aqui depende desse aqui. E esse aqui, ou essa criação, tem que ter uma origem, ou tem que ter um sentido de por que foi criado e qual é a motivação para isso. E nós já verificamos que as ideias mais precárias para explicar a natureza da existência e esse aqui são inválidas, como por exemplo o aqui como o processo criativo a partir de uma máquina ou a partir do caos. Essas duas ficaram inválidas. Quando nós eliminarmos todas as possibilidades, todas as variantes precárias, nós vamos ter então a melhor das variantes possíveis extraídas a partir de um processo de pressão e análise dessas variantes. Então vamos escolher dentre elas a melhor. E aí, com isso, já tendo uma específica que nós podemos colocar ali a nossa inteligência, o nosso foco, então nós vamos explorar essa possibilidade e buscar a compreensão do porquê da criação do mundo material, para depois então você conseguir compreender o porquê você está aqui.
tá? É a primeira parte do processo. Então, eu preciso fazer isso e você, se conseguir acompanhar o raciocínio, vai entender muito melhor o seu mapa específico do que se você simplesmente considerar isso um assunto abstrato de teologia que não tem nada a ver com você, porque na verdade, quando você diz que, se você chegar a essa conclusão de que esse assunto todo não tem nada a ver com você, isso significa que você possivelmente não será capaz de compreender plenamente tudo o que eu tenho para explicar do seu mapa e, portanto, você vai acabar se prejudicando a si próprio ou limitando a sua própria capacidade de se compreender, ok? Então é muito importante que você tenha essa paciência e faça esse estudo que nós estamos fazendo com muito carinho, com muito amor, com gratidão aos conhecimentos dos mestres que passaram esse conhecimento através de um processo muito antigo e requintado, bastante sofisticado de transmissão de conhecimento, e eu estou repassando esse conhecimento para frente, que é a minha responsabilidade como alguém que carrega esse conhecimento consigo. Então é muito importante que você tenha essas informações prévias antes que eu possa falar do seu mapa. Porque, veja bem, se eu falo do seu mapa, ok, particularmente, ok, vamos lá, você é uma pessoa, Nara, ou vamos dizer, Gláucia, você é Gláucia e tal. Mas vem cá, eu estou falando que você é Gláucia, mas já verificamos se você realmente é Gláucia, então aí começa tudo de novo, entendeu? Então se eu vou falar de você como se você fosse a Gláucia, eu estou falando de uma poeira, que é um princípio matemático. Então, será que é isso que você é? Então aí a análise, ela fica dentro de uma neurose. Eu vou falar de um personagem que é um autismo do espírito, e você vai ficar mais convencida ainda de que você é esse autismo. E a minha missão não é necessariamente aprofundar o seu autismo, mas é justamente dar uma condição de que você possa, dentro do processo que é o condicionamento, que é a situação em que o espírito está confuso, acreditando ser o personagem que ele vive, que você tenha informações de como sair de dentro dessa ficção de realidade, em que você está inserido no momento, acreditando ser uma coisa que é uma ficção de realidade, justamente que é o corpo que você tem e que você convive com ele acreditando ser ele. Tá? Esse aqui é um grande problema. Por exemplo, só para finalizar esse raciocínio, que é muito importante, talvez eu dei uma paradinha, porque eu vou voltar na explicação, nas duas outras, mas é muito importante lembrar novamente o porquê estou fazendo isso, para não perder o foco. Tá? Eu vou fazer só uma pergunta para você pensar um pouco sobre a gravidade dessa situação. Se nós olharmos o mundo material, não o mundo material, mas o planeta Terra, ele é muito parecido com uma clínica de recuperação, né? Uma clínica, um hospital, uma clínica psiquiátrica mesmo, né? Então, você observar o comportamento dos seres humanos, tem seres humanos que são bastante pacientes, né? São pacientes bastante graves, eles são capazes de atos hediondos e bastante agressivos. Então, seriam pacientes graves, digamos assim, não é? Que estão presos aqui porque eles também não podem sair. Então, é uma clínica fechada, onde os pacientes que estão nessa clínica não podem sair. E aí nós temos um grupo de pacientes dentro dessa clínica que são já mais tranquilos, né? São médios. Eles precisam ainda de remédios, como por exemplo de religião, de regras, de regulação. Eles precisam dessa terapia para conseguir se manterem sãos, digamos assim, mas eles também não estão livres, eles estão presos dentro do processo da clínica e convivendo com os outros pacientes também, não é? Que é exatamente como uma clínica. Agora, nós temos um nível de pacientes que são já mais tranquilos, eles já não precisam mais de tratamentos de choque, eles já não precisam mais, atualmente o sistema, não é, de como trata os pacientes também já está bem diferente, mas são pessoas que já mais calmas, que não precisam de tomar remédios tão agressivos, né? Esses daí são os espiritualistas que buscam um tratamento, uma cura mais sublime, que buscam a cura já com a conexão com o divino, com a energia, a luz divina, etc. Que normalmente são aqueles espiritualistas, que são pessoas mais espiritualizadas, que buscam o tratamento, a autocura, de uma forma compassiva, compartilhando o bem-estar com os demais. Então são pacientes calmos, vamos dizer assim. Mas ainda assim convivem com outros pacientes mais
danosos, digamos, né? E, a vez por outra, se prejudicam por conta disso também. Acontece que quando nós falamos, eu estou buscando a minha cura, ou eu preciso da cura, estou querendo uma cura, que é eu quero o autoconhecimento, estou buscando o autoconhecimento, é uma outra forma de dizer autocura. E nós estaríamos buscando essa cura de quê? Qual seria o problema, primeiramente? Que nós estamos buscando o tratamento para qual problema? O principal problema do espírito, que é justamente o autismo do espírito, é justamente esse fato, que é o fato primário que causa todos os problemas consequentes, que é justamente o fato de você acreditar ser o personagem que você está vivendo. E esse é o problema principal. Isso é o autismo do espírito. Porque o espírito, embora seja eterno, acredita ser um ser que a construção é baseada em carbono e que se decompõe e desaparece dentro de um limite de tempo que é de 0 a 100. Então, quando o espírito, sendo um ser eterno, acredita ser o personagem temporário, que é o corpo que ele está vivendo, ele passa a acreditar que morre, embora o espírito seja eterno. E uma coisa, um ser eterno que acredita que morre, está numa crise, está vivendo um autismo. E esse autismo produz medo, síndrome de pânico, depressão, ansiedade, angústia, tudo isso. E a minha responsabilidade é ajudar com que você corte ou atenue o efeito colateral que essa condição existencial, que nos Vedas é chamado um condicionamento, são chamados almas condicionadas à matéria, essa esquizofrenia do espírito, que é o condicionamento ao mundo material, que é justamente a doença do espírito, da qual nós estamos buscando a cura, ela depende sistematicamente de que você compreenda a situação enquanto condicionado ou enquanto condicionada. Eu participei durante muitos anos faço parte inclusive da Associação Antialcoólica do AA, que eu tenho muito orgulho de falar isso assim no bom sentido, né? Porque são meus amigos. Eu tive contato com o AA por conta do meu pai, que teve um problema com o alcoolismo, e acabei adorando a terapia e adotei a terapia para mim, embora eu nunca tenha me envolvido demasiadamente com álcool, né? Eu nunca cheguei a esse ponto, evidentemente, que a minha vida foi mais tranquila, claro, mas, claro sim, porque, não porque não poderia ter acontecido comigo, mas porque, felizmente, eu tive conhecimento suficiente para que isso não acontecesse comigo. Então, eu aprendi muitas coisas interessantes, e uma delas, a principal, que talvez foi a que mais me marcou, assim, em termos que eu pude usar com mais eficiência, com mais prática por toda a minha vida, é que ali nós aprendemos uma coisa interessante, que assim, o primeiro passo, o passo mais importante a ser dado, é tomar consciência de que se está doente. Depois, 50% do tratamento para um dependente químico, ou para um dependente alcoólico, ou para um dependente, é reconhecer a situação de dependência. Quando o sujeito, o indivíduo, entende a situação em que ele está, e ele compreende a gravidade do ambiente em que ele está envolvido, pronto, 50% da cura já se deu. Os outros 50% é um exercício e uma prática. Então, da mesma forma, se você está buscando autoconhecimento, realmente, metade do processo do autoconhecimento é compreender a sua situação dentro do contexto em que você está, a gravidade da situação. E acreditar ser o personagem que você está vivendo é o principal problema que deve ser tratado. E para que você compreenda isso de uma maneira orgânica, não apenas como se fosse uma informação que você está recebendo, ou como um filme que você assiste, não, o objetivo não é esse. É que você assimile essa informação. É importante que você tenha compreendido, ou que você tenha pelo menos entendido de um modo no mínimo superficial, pelo menos, o processo criativo e como que se deu a criação, porque você estaria inserido nesse processo criativo. É importante conhecer a origem de onde você, teoricamente, teria surgido, ok? Muito bem, então eu vou continuar então com a explicação prévia, porque
nós ainda temos que chegar ao foco principal do Criador, para depois procurar entender a mente desse ser criador que desejou nos criar. E aí estamos nós, criaturas, tentando compreender o porquê existimos. Ok? Muito bem. Então, finalizando a questão da concepção do Criador como sendo uma luz. Tá? É mais ou menos, não é muito diferente. A ideia de luz divina, ela é um pouco mais piedosa, sim. Ela é um pouco mais, digamos assim, pelo menos tem uma fragrância de espiritualidade, ela tem uma pretensão de ser espiritual, mas quando nós, de novo, pressionamos com observação mais atenta, essa poeira de luz, ela meio que se desfaz também. E, claro, ela não consegue dar todas as respostas que nós estamos buscando. Por exemplo, qual seria, por exemplo, a funcionalidade de essa luz? Imaginemos que haja uma luz, tá? Em algum ponto, uma luz flutuando no espaço. Essa luz teria então gerado uma pequena centelha. Vamos lá, um spark, né? Soltar um flash. E esse pequeno flash seria aí uma centelhinha divina. Seremos nós, no caso. E aí, essa centelhinha divina sairia dessa luz, ok? Iria para algum lugar aí, que seria esse universo material escuro, sofreria as consequências da angústia de existir num ambiente escuro, se purificaria através de esforços, estudos, purificação, atividade piedosa, orações, preces, meditações, etc. O compêndio que você quiser utilizar para esse mecanismo. Finalmente, após ter alcançado, depois de muito sacrifício, muito esforço pessoal, teria alcançado de volta o estado de luz. E aí então retornaria de volta para a luz. Aí a gente fica perguntando assim, se faz sentido isso. Qual teria sido a necessidade de sofrer tanto, passar por todas as experiências de ignorância para depois voltar a ser uma coisa que originalmente já éramos, ou seja, a luz? Esse é a primeira dificuldade, obstáculo, que ao meu ver parece ser bastante antilógico e intransponível na hora de conceber a fonte original como sendo meramente uma luz. Sem uma personalidade, E qual teria sido também a motivação para que essa luz flutuante no espaço, consciente ou inconsciente, acidentalmente, para gerar essas centelhas divinas que somos nós? E o fato de essa luz, talvez por um movimento, talvez por um desconforto de ser uma luz e se movimentando e espalhe as centelhas por toda parte, ou explode essas centelhas acidentalmente por toda parte, essas centelhas, naturalmente, elas estariam caindo aí ao redor dessa luz, nas bordas dessa luz, nos lugares escuros. Então, nós já teríamos que seria o mundo material um lugar relativamente escuro. Então nós teríamos que admitir novamente que ao redor dessa poeira de luz, ou dessa nuvem luminosa, que nós entendemos como sendo Deus, existe escuridão ao redor. E é justamente aí nessa escuridão que essas pequenas centelhinhas teriam caído. Ok? Bom, novamente nós temos o problema básico de por que isso aconteceria com uma fonte criadora que não sabe exatamente o que está fazendo. Então, voltar para essa fonte criadora que não sabe exatamente como se comportar ou como se controlar ao ponto de borbulhar centelhas luminosas que se espalham por todas as direções e depois elas têm que labutar para retornar de volta à posição original, que seria a luz de onde elas tinham saído. Isso tudo, essa configuração, ela me parece um pouco estranha, ela me parece um pouco incompleta e, por que não dizer, bastante fantasiosa, do meu ponto de vista. Okay? Então, assim, a ideia como Deus, enquanto luz, ela pode até ser satisfatória no sentido mais emocional, no sentido mais psicológico do termo,
como sendo uma luz divina no sentido da inteligência emocional, ok? Só que ela não teria aí, não poderíamos aplicar para esse conceito de luz enquanto Deus, num sentido prático, quando você quer de fato posicionar as peças do quebra-cabeça de maneira que não cause constrangimento para a inteligência na hora de ver o quadro formulado. Ou seja, que não seja contraditório, né, em outras palavras. Então, a concepção de Deus enquanto luz é válido do ponto de vista emocional, que conforta, que tranquiliza, que é como se fosse um reiki, né? Como se fosse aí um tratamento de cromoterapia sobre a psique da alma, enquanto ela busca compreender Deus. Nesse sentido seria válido funcionalmente, mas em termos de uma pretensão de explicar a realidade, já não é suficiente. A não ser que haja aí alguma explicação que justificasse essa afirmação, que eu desconheço, sinceramente. Caso você conheça, caso você possa dar aí uma explicação que seja plausível para esse fenômeno aparentemente estranho, por favor, fique à vontade, eu estou também à disposição, mas eu aparentemente, de todas as pesquisas que eu fiz, assim, são quase 30 anos estudando o assunto e me encontrando com diferentes tipos de pensadores e estudando a forma desses pensadores de pensar e de responder as perguntas, não encontrei uma variação, uma variedade muito grande de respostas, e me pareceu que as respostas eram mais ou menos iguais e bastante evasivas. Então, de repente até tem aí uma resposta mais contundente, e nesse ponto eu estou aberto para ouvir, ok? Muito bem. Outro problema também da explicação de Deus enquanto luz é que você, teoricamente, o retorno para essa luz incluiria o esvaziamento da capacidade de se pensar, de pensar-se a si mesmo como sendo um indivíduo. Ou seja, você perderia a sua individualidade e se fundiria numa unidade para se tornar essa luz que é o absoluto. Então, é poético, claro, é uma imagem poética, é um apelo emocional bastante invasivo, digamos assim, do ponto de vista do apelo psicológico abstrato, do emocional filosófico, digamos assim, mas quando você precisa da inteligência para configurar tudo isso, a inteligência diz assim, olha, tem alguma coisa aí que não está indo muito bem. E é nesse ponto que a inteligência é uma espécie de crítico que aponta as falhas e realmente fica ali, olha, uma espécie de pessimista funcional. E é muito bom que seja assim, porque senão ela aceitaria qualquer coisa como sendo real e fato, e você não saberia distinguir o que é uma coisa e outra. É justamente essa a função da inteligência, é distinguir o que é bom do que é melhor, o que é melhor do que é melhor do que é melhor ainda, e o que é muito bom daquilo que é perfeito. Então a inteligência, ela tem essa capacidade de escolher entre uma coisa ruim e uma coisa boa, e entre uma coisa boa e uma coisa melhor ainda, e entre uma coisa melhor e uma coisa perfeita. Então essa é a capacidade que a inteligência tem. E se ela não for discriminativa, e se ela não tiver um senso crítico bastante apurado, você acaba aceitando qualquer coisa como sendo, e depois você também fica confuso, fica uma salada na sua cabeça, e você não sabe exatamente o que você está fazendo, nem porque você está aqui, e nem porque, que é mais ou menos o que acontece de um modo geral com as pessoas que se encontram, se despertam ou se descobrem que estão dentro do mundo, ok? Bom, desse princípio de que é a luz, no caso, a gente também retira daí um outro grau de dificuldade, que assim, essa luz, ela não pode ser inferior às suas centelhas luminosas. Caso essa luz fosse, assim, de fato comprovada, vamos dizer assim, nós teríamos que admitir, pelo que nós temos de noção e pelo que nós podemos compreender, que a luz, ela conteria na sua essência as mesmas qualidades que as centelhas. Ou seja, as centelhas não poderiam ser superiores em termos de variedade, de qualidade, que a fonte. Então,
já que nós seríamos centelhas de luz, e nós somos, pelo que nós podemos observar e absorver de entendimento, todas nós somos capazes de ter uma noção de individualidade. De onde é que viria essa noção de individualidade? Ok? É porque nós temos essa noção de que somos seres conscientes e temos consciência da nossa existência enquanto seres individuais. Essa capacidade de ter consciência da própria existência, ela é uma qualidade que transcende ao controle de si próprio. Ou seja, quando você se dá conta de que você está existindo, você já existe. Ok? Você só se dá conta de que existe porque você existe. Então a existência é um fator prévio à consciência de estar consciente de que se existe. Por exemplo, uma alma, um espírito no corpo de um animal, por exemplo. Ele pode até não ter consciência de que existe completamente, mas esse espírito, esse ser, ele pode progredir ao ponto de chegar a tomar consciência de que existe, como por exemplo uma criança, tá? Vamos colocar assim, uma criança até os 4, 5 anos, ela está intuitivamente lidando com a realidade ao redor dela, mas ela não está plenamente consciente de que existe. Ainda não. Ela está apenas vivenciando. Quando chega ali pelos 8, 9 anos, que ela passa a tomar conta de que existe, de que está começando a ficar consciente da existência, ela já existe há muito tempo. Entende? Então, a consciência de existir vem depois que você existe. É uma consequência do fato de você existir. A consciência é um resultado. Está intrínseco, está unido, evidentemente, porque uma coisa não pode, até poderia, mas nesse caso não, está conectado. Entretanto, a consciência é uma consequência da existência. Assim como, por exemplo, a luz que está iluminando esse quarto é uma consequência de um aparelho, que é a própria lâmpada, que por sua vez é a consequência de uma usina hidrelétrica que está gerando essa energia. Então, que por sua vez é consequência da água, etc, etc. E por aí a gente vai. Mas a gente vê que a consciência é um estado consequente da existência da existência. Ou seja, primeiro precisa haver existência para que haja consciência. Então, quando você tem consciência de que existe, você já existe. Ok? Agora, esse estado de estar consciente da existência não pode ser uma qualidade ausente na fonte que seria essa luz. Senão nós, enquanto seres, nós enquanto centelhas individuais, teríamos uma qualidade a mais que a fonte da nossa existência. Nós teríamos a qualidade de saber que existimos. Então essa eliminação da consciência é uma espécie de aberração também filosófica do ponto de vista teológico.